Mano, quando eu criei a Listite lá atrás, eu tinha 13 anos de idade. Com 14 anos, eu levei ela pra 57 cidades no país. Caraca. Então era muito louco, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia, foi a mão de Deus, porque sozinho eu não daria conta mesmo. Não tinha meu pai e minha mãe me ajudando, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha a mínima capacidade técnica. E é muito louco, que eu paro pra olhar hoje. Talvez hoje eu teria dificuldade em fazer isso, mas na época eu era tão corajoso. Inconsequência. Inconsequência. Inconsequência faz milagre, Isso cara. é muito louco, mano. Que eu fazia. E aí, no primeiro ano de faturamento que eu tive, era faturamento, não era lucro. Faturamento, não era lucro. Só que eu olhava pro número lá na plataforma e falava assim, gigante. Porra, tô gigante. Não sei se eu falava com essas palavras na época, mas tô gigante. Sim. Sou o melhor empresário do mundo, foi assim que eu achei. E aí, a gente sim vai e desce. E aí eu cheguei, eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo, eram 3 sócios. Mas como eu era o sócio majoritário e o gênio por trás daquela ideia, eu cheguei e disse assim, a gente tem que ter o escritório cheio. Porque eu olhava o escritório do meu pai, vi o escritório cheio, falei, tem que ter o escritório cheio. Eu contratei 6 pessoas. Só que eu esqueci e não considerei, e não tinha capacidade de fazer a leitura, de que a Listite, ela era sazonal. Ou seja, a gente tinha venda em janeiro e ponto. E, sei lá, 1/4 no meio do ano. E aí eu contratei a galera, vamos ter esse faturamento todo mês. Yes, estamos gigante. Passou, isso foi janeiro. Fevereiro eu paguei o salário das 6 pessoas que eu contratei. Chegou mais um mês, eu não tinha mais dinheiro. E aí eu tive que, com 14 anos de idade, olhar, 13, 14, sei lá quantos anos, olhar para aquelas pessoas e lidar com o fato, naquele momento, que eu era um fracasso. Porque eu tive que demiti-las, porque eu errei. Mas mesmo Isso foi assim... antes ou depois do Shark? Antes do Shark. Não sei dizer. Acho que foi depois do Shark. Depois do pico do Shark. O que é mais difícil ainda. Porque tua moral tava lá em cima. Realmente. E aí, mesmo assim, essa lição não foi o suficiente para eu ter aprendido. Aí parece que a vida, ela te dá a lição. Você não aprende? Espera, que da próxima vez vai vir um pouco mais pesada. Aí tu vai ter que aprender. Doeu, mano. Doeu porque eu me vi muito aquém da minha capacidade, do meu verdadeiro potencial. E pra mim, isso foi o que mais doeu. Olhar pra mim mesmo e olhar pro espelho e falar assim, eu sei que eu posso muito mais, mas eu não tô conseguindo muito mais. Então não era como se eu estivesse completamente inconsciente. Em certa esfera de mim, eu sabia que eu tava fazendo besteira. Então eu tava me machucando, consciente que eu estava me machucando. Não completamente consciente, porque se eu tivesse completamente consciente, ou eu até tava, mas eu não tinha ferramenta pra sair. Eu entendo o que você tá falando. Então, mano, era muito louco tudo isso que tava acontecendo. Você tem a consciência abstrata. Abstrata. E tanto é que eu vejo meio assim. Eu vejo as coisas meio assim. Sim. Parece que eu dormi, foi um sonho e eu acordei. É tão louco esse ponto. Eu voltei pra casa. Foi um sonho. Foi um sonho, mano. Acordei e quando Você tava vendo tão automático, cara. Tava você nem percebeu. completamente no automático, velho. Eu tava infeliz. Tava engordando. Isso é um sinal. Tá infeliz? Se liga. Tá engordando? Se liga, não tá bom. O relacionamento em casa não tá legal? Se liga, tá ruim. Os teus líderes diretos estão reclamando? Ou desistiram de você, porque também tem isso? Sim. Se liga, mano, que tá ruim. Tava ruim pra mim. E o pior de tudo é que tava ruim e eu me afastei de qualquer pessoa que poderia me dizer que tava ruim. Piorou ainda mais, porque eu me isolei, mano. Exato. Me isolei numa bolha onde apenas a minha opinião importava. Eu era tão vitimista, tão fraco naquele momento, de que eu tinha tanto medo de ser confrontado, de que eu não deixava nem sequer ninguém nem trocar uma ideia comigo. Sim. Porque só quem vai falar sou eu. Porque se a outra pessoa falasse, talvez ela iria falar alguma coisa que ia machucar. Que você não queria. Que eu não queria ouvir.